Olá, gente! Estamos de volta em mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que acontece todos os domingos às 21 horas, pelo Pô Streaming TV, que agora completa 5 aninhos e a gente tem que frisar e agradecer, porque é uma emissora cada dia melhor e entregando mais qualidade para o seu público. E acontece aqui sim, nos estúdios do Shopping Total. Então, quem passar por aqui pela frente dos estúdios pode nos ver também gravando, né, Vanessa? Já deixa o convite aí para quem quiser acompanhar. Mas, gente, domingão de Páscoa, como é que tu passou a tua Páscoa aí? Passou perto de quem tu ama? Com tua família, com os teus amigos, com teus filhos, enfim, não importa. Esperamos que você tenha sorrido muito, que o dia tenha sido bom e tenha trazido muito sorriso. Pois é, ó, já dei um spoilerzinho sobre o que vai ser a pauta do nosso programa. Como a gente está falando aí, todo o universo que cerca os 40 a mais, as mulheres 40 a mais, não adianta só falar de cuidado do corpo, da mente, sem também falar do sorriso, da saúde, a tua saúde bucal. Vanessa, como é que tá teu sorriso? Como é que tu tá te vendo hoje aí? Olá, tá sorrindo, gente, grande, sorrindo, bonito. né? Feliz Páscoa para todo mundo, finalzinho, né, de domingo. Espero que tenha sido realmente um dia de renovação com a tua família, com quem tu ama. E realmente a gente tem que lembrar que nós estamos numa campanha ferrenha das mulheres depois dos 40 anos que querem rejuvenescer, mas rejuvenescer naturalmente. Quando a gente fala naturalmente, não é ter 40 e parecer 20, e nem 50 e parecer 30. É parecer bem na idade que tu tem. E aí a gente está trazendo especialistas de todas as questões que possam fazer com que tu fique realmente bem. E nós vamos falar, como já deu bem o spoiler a Nick, do sorriso. Porque a gente fala mesmo, né, Nick? O corpo, porque a gente quer emagrecer, porque a gente quer melhorar a ruga. Mas pouco a gente vê do sorriso, a gente quer prioridade. Um sorriso ilumina uma face. Não, e aí, um outro ponto que hoje a gente vai conversar com a nossa especialista que está aqui com a gente, hoje, cada vez mais, o foco tá só na estética. Só naquele dente super branco, que nem tu falou, o dente do vampirinho, parece um vampirinho, que é uma tendência, aí as redes sociais vão se espalhando, e cada vez menos se fala sobre a saúde do teu sorriso. Como é que tá a saúde do teu sorriso depois dos teus 40 anos? Até porque a gente precisa lembrar e falar, e é isso que a gente também vai tocar aqui nesse assunto, que os dentes também envelhecem. Então, os dentes eu nem sabia disso. Eu não sabia disso. Não é só o olho que a gente já fica enxergando meio assim, não é só a pele que vai dando. Os dentes também envelhecem. A gente fica com os dentes mais sensíveis, a gente tem uma tendência muito grande do bruxismo, porque o bruxismo também é um reflexo do estresse que a gente vive. Às vezes a gente nem tinha bruxismo e daqui a pouco já tem. A gente já fica com os dentes mais amarelados. São tantas questões que a gente precisa entender que também vem com a idade. E esse 40 a mais a gente precisa priorizar o sorriso, porque sorrir faz parte da vida. É nosso cartão de visita, né? Não tem como não ser. E quem é que a gente recebe hoje, Vanessa? Para nos auxiliar, trazendo dicas valorosas sobre o sorriso. A gente está com uma especialista aqui, né, que sabe muito sobre esse assunto. Ela é cirurgiã dentista, ela é empreendedora, claro, dentista, e responsável pela clínica é a doutora Carol Volkweis, um nome lindo assim, que é até difícil de falar, que está aqui conosco. Seja bem-vinda, Carol! Já é Carol, né? Obrigada, meninas, obrigada pelo convite, estou muito feliz. Pessoal de casa, uma feliz Páscoa. E é muito bom, é muito gratificante a gente falar sobre o sorriso. Vocês bem falaram, a gente envelhece, o cabelo envelhece, a pele envelhece, o sorriso também envelhece. Mas a gente fica pensando assim, né? A pele, ela fala, né? Mas o sorriso da gente, ele revela. Então, eu acho que é muito importante a gente cuidar do sorriso, né? Então, a pauta de hoje, vim aqui conversar com vocês sobre o nosso sorriso. Eu já amei esse início da doutora, porque o sorriso revela. Revela. E com certeza deve de revelar. O que está revelando nosso sorriso, né? Isso que a gente vai saber, né? Exatamente. Será que é coisa boa ou ruim?
Olha, doutora, eu acredito muito nisso, porque às vezes é uma coisa também que é intuitiva. A gente às vezes não fala muito sorriso, mas quando a gente tem uma pessoa que abre um sorriso Que bonito, sorrisão. isso conquista, né? A gente falava muito na época, eu me lembro das novelas dos anos 80, que tinha, né, as namoradinhas do Brasil, que a gente falava, ai, aquele sorriso que conquistava. Eu me lembro que a gente falava muito da Regina Duarte, que ela tinha um sorriso, e ela tem mesmo, hoje está reprisando, ela tinha aquele sorriso que iluminava. E isso faz parte também de uma identidade. Queria que tu falasse sobre essa questão do envelhecimento dos dentes. O que vai acontecendo, além de, claro, a gente saber que os dentes ficam mais envelhecidos, mais amarelados, mas o que mais pode acontecer? Assim, como que a gente pode começar falando sobre envelhecimento dentário? É um conjunto, né, gurias? É um conjunto. A gente nota desgastes nas incisais dos nossos dentes. A gente começa a notar que a gente está mostrando mais os dentes inferiores do que os superiores. Nosso sorriso modifica. A gente começa a ver que existem mais movimentações dentárias. E isso tudo vai implicando também na funcionalidade, não só na estética, né? Então, como bem disse a Vanessa no início, hoje a gente vive uma odontologia do estilo de vida. Então, a nossa alimentação, ela tem tudo a ver com o nosso desgaste. A gente vê hoje atletas e nós mesmos, né? Agora também a gente está na academia, tem o pessoal que gosta de um crossfit, gosta de uma dieta mais ácida, gosta de fazer força na academia e aperta também os dentes. Então, tudo isso vem implicando com um desgaste mais acelerado. Então, muita gente hoje de 30 ou 40 anos, às vezes tem um desgaste maior do que antigamente, que não tinha tanta exposição assim, né? Então, a gente tem, o que a gente vê nessa faixa dos 40 mais trincas presente. A gente vê associação de ansiedade e estresse, e isso está associado aos pacientes que têm mais apertamento dentário. Isso pós-pandemia a gente teve muito presente, né? Vocês vivenciaram isso muito pós-pandemia, né? Questões de ansiedade, questões de pacientes fraturando muito dente, né? Por apertamento. Então, essas questões dos desgastes são muito importantes quando a gente chega no consultório e a gente atende o paciente como um todo, né? Então, eu recebo o meu paciente, eu faço uma anamnese, uma entrevista dialogada, como a gente está conversando aqui. Eu preciso entender o meu paciente, todas essas questões de estilo de vida, para eu propor um tratamento e a gente conseguir, dentro do que ele espera, da dor desse paciente, da queixa desse paciente, o que a gente pode resolver, o que a gente pode ajudar e, ao mesmo tempo, ser uma coisa saudável e uma coisa que não seja tão artificial, né? Hoje a gente tem a gente mudou um pouco, né? Então, a gente tem já essa queixa do paciente, ai, Carol, não quero fazer muita mudança nos meus dentes, porque eu não quero parecer muito artificial. Então, a gente já tem, nos artistas de novela, hoje a gente já vê que já tá voltando aquele culto ao dente natural de novo, né? Agora, isso é interessante do ser humano, né? A gente já falou aqui, o ser humano ele vai vivendo de ondas. Ele vai até um limite, daqui a pouco, quase sempre há um retorno para o seu eu, um retorno para a sua essência. E a gente está vivendo agora um momento, como a gente está falando da questão do natural, teve aquele momento em que todo mundo queria fazer a harmonização e aquele dente super branco, aquela coisa, né? Agora parece que todo mundo foi até o fundo do poço, né? Como viu? sempre, Opa, né? não gostei disso. E aí acaba se voltando para o natural. Cada vez mais tem esse movimento, né? Exatamente. Sabe que Dr. Ivo Pitangui, um dos maiores cirurgiões mundiais plásticos, né? Dr. Ivo Pitangui, ele sempre dizia para o paciente o seguinte, ó, antes de nós começarmos qualquer intervenção cirúrgica, nós vamos falar com o dentista. Eu vou te encaminhar para um dentista, porque o dentista, ele vai ser o responsável pela estrutura,
pelo suporte, Olha aí. principalmente do meu terço inferior. Interessante isso. Então, Olha. às vezes, é uma frase do Dr. Ivo, ele dizia assim, o que vocês acham pior? Uma face com ruga, não tão lisinha, ou uma falta de dente? Nossa. Sorrir com uma falta de dente é muito ruim, né? E parece que teve um tempo que a gente meio que esqueceu isso, né? A Eu gente tenho essa impressão. esqueceu, a gente começou a harmonizar e esquecer que a gente tem um suporte, a gente tem um suporte canino que a gente pode ter mais estrutura. Então hoje, se a gente volta à essência, a gente vê que é muito mais tranquilo a gente primeiro fazer todo um levantamento dentário, ver as condições. Hoje, o que não se fazia, por exemplo, a minha mãe, quando tinha 50 anos, jamais imaginou em fazer uma correção ortodôntica, usar um aparelho ortodôntico. Né? Hoje Nem a gente falava sobre, Era né? só jovem, né? Hoje Meu a gente tempo era tem 17, alinhadores 18, né? e eu tenho pacientes com 70, quase 80 anos que estão realinhando os dentes. Por quê? Legal. Porque eles estão arrumando o suporte, né? Então, não só pela estética, mas pela função. Então, quando eu tenho um apertamento demais, quando eu tenho uma interferência oclusal, quando eu tenho um desgaste acelerado e eu preciso retomar uma cúspide, ou seja, a pontinha do canino que já desgastou pela mordida, eu consigo hoje restabelecer com cerâmicas, com resina, com materiais diversos, mas eu também consigo colocar o meu dente que movimentou na posição ideal para depois eu pensar em fazer uma prótese. Olha só. Isso é muito bacana, né? Sim, as então isso é uma coisa tecnologias cada vez minimamente mais invasiva, cada vez moderna. mais, né? E menos invasivo. Eu lembro, eu ouvindo a doutora agora, e eu lembrei, assim, eu com meus 46 anos, então eu coloquei aparelho ortodôntico muito cedo. E o sofrimento, claro, não tinha os invisíveis, né? Era Eu uso ainda invisível não até tinha hoje. os invisíveis, então a gente vai vendo a evolução da tecnologia para que cada vez fique menos invasiva essas práticas, né? E realmente, assim, claro, a gente tem não só deformidades ou os dentes que se apinham com a idade, né? Mas a gente tem deformidades esqueléticas. Muda mesmo. Acho que podemos começar a trazer, acho que alguns pontos polêmicos. Aí, com a idade, vai havendo realmente, doutor, uma movimentação, uma retração gengival, né? O que acontece assim? Na verdade, assim, ó, o que acontece? Os dentes vão mesializando. O que significa isso, Carol? Os dentes vão apinhando mesmo. E isso é fisiológico, gurias. Isso é fisiológico. Para quem tem contenção do aparelho, não vai ter movimentação, porque está contido, né? Sim. Mas para quem não tem movimentação, para quem não tem a contenção, não. Os dentes, eles... Ao longo da vida, eles vão apinhando. Ao longo da vida, vão apinhando. Vão se movimentando no arco dentário. Por isso que, às vezes, um dente que falta, que a gente acha... sei lá, um dente lá, lá atrás, que não tá ele pode vendo. influenciar em toda a mastigação, Pode. ele pode dar, né, dar reflexos posteriores muito ruins, né? E tu falaste uma coisa, doutora, que eu acho muito legal, e eu vivenciei isso, porque antigamente no passado recente, né? Eu digo coisa de 20 e poucos anos atrás, as pessoas tinham mania de tirar dente. Mas tiravam tudo tirar e dente. Botava dentro. Imagina as mães com dentadura. dentadura, gente. Hoje a gente vê o crime que era isso, né? Porque hoje se recupera os dentes até não poder mais, assim, né? Isso aí. Vamos Aí recuperar. o canal, não sei o quê. E eu queria que tu falasse sobre isso, porque a gente via as mães lá com... A minha mãe era uma... O dente ficou um pouquinho cariado, já não quero dar problema. Arrancava todos. Gente, isso acontecia. Eu sou de uma odontologia muito conservadora. O meu marido, eu trabalho com o meu marido, que ele é implanto, eu sou buco. E o que é buco? Sou buco-maxilofacial, eu faço cirurgias, o meu marido é implantodontia, nós trabalhamos juntos. Também faço clínica geral e a parte toda de prótese. E é impressionante. Às vezes o paciente chega no consultório, doutor, é só extrair. Eu, não vamos extrair.
vamos Salvar. recuperar esse dente. Isso é Então, eu interessante de tenho no falar. meu consultório, eu tenho um especialista em endodontia que faz o tratamento de canal. Às vezes, dependendo da posição do dente, eu já tive pacientes que fizeram lesão por trauma, não tinha nem cárie o dente. Ele teve que fazer um tratamento de canal. Então, para vocês verem como a gente vê hoje diversas Absurdos. condições. Sim. E eu vou chegar num implante quando realmente eu não tiver mais o que fazer, o que apresentar de tratamento para o meu paciente, né? Então, e isso é muito importante a gente entender que existem diversas áreas que estão ali estudando e cada vez mais se especializando e entendendo que o dente tem sim um tratamento e que a gente é conservador. Que bom, eu acho que é isso aí mesmo, né? Não, Porque tirar dente mas, é uma coisa absurda, né? Mas se a gente pensar. para pensar, eu ouvindo a doutora agora, antigamente isso era uma prática muito comum mesmo. Muito. De remover. Eu lembro da minha mãe falando. E era uma coisa que eu acho, agora a doutora está aqui para nos falar. A minha mãe dizia assim: porque quando a gente ficava grávida, os dentes estragavam. Elas tiravam os dentes, amiga. Não, Os dentes, porque elas. Claro que o dente claro, ficava né? frágil, daqui a pouco Até faltava a gente pode vitamina falar no sobre corpo. isso, né? E eu dizia: mas mãe, aí vocês arrancavam os dentes, Uma botavam gestação, dentadura. até acho que é uma pergunta interessante, porque cada vez mais tem gestações da mulher com 40, 41, 42. Eu, quando eu tive as minhas gestações, eu sempre tive problemas nos meus dentes. Eu também. Aí, claro, aí eu fiz todo o meu pré-natal e tal, com vitaminas, incorporei vitaminas na minha rotina e tudo mais. Tem essa mudança mesmo, doutora? Na verdade, a gente tem que pensar assim, ó, existe a doença periodontal, né? São patógenos que ficam instalados, né, na superfície gengival ali, num biofilme. O que é um biofilme? Pensa como se eu explico para minhas crianças, que eu atendo muitas crianças também, pensa também como se fosse uma teia de aranha. Essa teia de aranha, ela vai colar na superfície do esmalte dentário e ali várias bactérias vão se agrupando. Quanto mais espessa essa placa, esse biofilme dental, pior é a bactéria que está ali. Então, o que acontece na gestação? Na gestação, a gente tem uma função hormonal assim, né? É uma gangorra hormonal. Então, a gente precisa fazer uma manutenção no dentista, assim. Principalmente para a gente evitar que a gente tenha inflamação gengival. O pré-natal, o odonto está dentro do pré-natal. A inflamação gengival é muito importante, porque o que acontece? Quando eu tenho bactéria no periodonto, eu vou fazer com que muitos mediadores inflamatórios cheguem ali. Muitas nossas células de defesa tentem tirar aquela placa. Só que essa placa, ela não vai ser, não é tão fácil. A gente tem que remover mecanicamente. Por isso a escovação, a importância da escovação, né, Gurias? Isso é legal. Então, o que acontece na gestação? Às vezes, a gente não consegue remover, né? E aí, às vezes a grávida tem até granuloma piogênico, que é justamente devido a esse acúmulo de placa. Então, é importante manter o controle rigoroso. Às vezes eu digo para os meus pacientes, uma visita de 6 em 6 meses, ok. Mas tem pacientes que vêm antes, porque não conseguem controlar o biofilme. Então, às vezes até, não só mecanicamente, quimicamente, com enxaguantes bucais, principalmente com clorexidina, a gente vai conseguindo manter esses patógenos, a diminuição disso. Olha, eu acho que agora é importante a gente, já que nós entramos nesse não assunto... Não só na gestação, né, gente? Em tudo, né? Em todas as fases. Até, doutora, já aproveita. Então, como o nosso papo aqui é justamente descomplicar e trazer dicas para quem nos assiste, vamos voltar casas aí, a gente já te pede aí, para quem está agora nos olhando, enfim, nos ouvindo, quais são as dicas básicas para a questão da higiene bucal?
O que é importante? Porque tem aquelas regrinhas, escovar, realmente Da escovação, enxaguantes, o que nós estávamos falando no programa anterior. A gente já está numa era de uma infosaturação de informação e a gente é bombardeado com tantas marcas, com tantos produtos, que a gente já não sabe mais o que é certo, o que é errado. Claro. E outra coisa, né? Falando bem nessa questão de informação, a gente é bombardeado. Vamos tomar um shot de limão de manhã. Vamos tomar um vinagre. Gente, isso eu converso demais com as minhas pacientes e eu sempre digo, não podemos usar ácido dessa forma nos dentes, né? Olha aí, ó. E a gente está perdendo o esmalte dentário, né? O esmalte é um cristal de hidroxiapatita, né? E no momento que a gente joga um ácido, ele vai literalmente quebrar aquelas moléculas e a gente vai dissolver o esmalte, como se fosse um ácido de bateria mesmo. Então, o pessoal toma shot de limão, e aí vai escovar os dentes com uma escova dura e um creme dental abrasivo, porque é clarear. E aí, o que acontece? A gente perde o esmalte dentário. E aí, o que a gente vê hoje é muito paciente com uma hipersensibilidade dentinária. Por quê? Porque faz apertamento, perde também, pelo apertamento, perde esmalte, principalmente perto da gengiva, fica aquele degrauzinho que a gente chama de abfração. E também acaba tendo sensibilidade porque usa um creme muito abrasivo e usa essa alimentação muito cítrica. Sim, e aí, o que seria o ideal, então, doutora? O ideal é a gente usar sempre assim, gente. Evitar suco de limão. De manhã, quando acorda, no caso. De manhã, quando acordou, nada desses invencionice. Invencionice, adoro. Eu vou usar gengibre com limão e com cúrcuma e com vinagre. Não. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um bom enxágue com água corrente ali, antes de qualquer coisa, enxaguar bem pra gente melhorar o pH da saliva. Pra saliva, assim que a gente acorda, não tá com aquela saliva muito ácida, a gente vai tentar fazer o que a gente chama de tamponamento e depois a gente vai usar, depois do café da manhã, a gente vai usar o quê? Uma escova de dente, cabeça pequena, cerdas macias e um creme dental que não seja abrasivo, nada desses cremes dentais de carvão, marqueteiros, nada desses creme dental dentais white, o branqueador. Esses dias o meu filho chegou com um creme dental preto desses, eu disse, já usei esse preto. Eu disse, o negócio é o seguinte, vamos pra pia lá da cozinha, bota aqui na pia da cozinha e esfrega agora. O alumínio fica uma beleza, vamos limpar a pia. Dente não. Olha isso, gente. Olha só que alerta interessante. Então, nada dessas invenções. Como a gente faz coisa que não é, né? Não, sabe, eu tava ouvindo a doutora e olha só, nós, isso que somos instruídas, estamos sempre lendo e sempre nos atualizando. Eu, desde sempre, claro, eu tomo a minha aguinha, mas eu escovo meu dente antes do café. Antes do café da manhã. O ideal é, então, se alimentar e depois escovar. Porque seria o lógico. Mas a gente aprendeu lá que a gente acordou, tem que escovar. Tem gente que tem essa condição. Não, mas isso aí é gosta. mania. Ok, faz um belo de um bochecho. Isso não é gostar, isso eu acho que tu replica. Que a gente tem muito aquela coisa assim, eu não vou acordar, ficar com mau hálito. Isso. Então tu vai escovar. E depois, lá na tua rotina, tu vai tomar o teu café. E, obviamente, seria o certo tu escovar de novo, então. Sei lá, né? Na pela verdade, lógica. Agora eu vou problematizar. Agora eu vou problematizar total. Que as crianças não escutem, né? Mas se a gente conseguir fazer uma boa escovação antes de dormir, para mim é 100%. Então, antes de dormir, a gente, assim como tem a skincare, antes de dormir, a gente precisa cuidar um pouquinho mais dos dentes, né? E aí esse cuidado envolve o quê? O que a gente vai fazer antes de dormir? Pelo menos antes de dormir. A gente vai pegar a nossa escova macia, o nosso creme dental, e aí a gente tem vários cremes dentais, principalmente os não abrasivos.
certo? A gente vai passar o nosso fio dental. Muita gente não usa, né? 40 a mais, onde a gente pode ter problema nos 40 a mais? Gengiva? Na gengiva e principalmente Eu entre um sinto. dente e outro, né? Por quê? Porque entre um dente e outro, a escova não chega. Mas o fio dental, ele vai conseguir remover aquela placa. Então, se eu disser para vocês que escovação não é para remover alimento, sujeira, escovação é para remover biofilme. A placa que gruda durante o dia, gruda na superfície dentária. Então, se a gente conseguir fazer uma bela escovação antes de dormir, usando o nosso fio dental, usando às vezes um enxaguante, porque aí a gente os tem enxaguantes. dependendo do paciente, é importante. Por que eu digo que é importante? Porque é uma parte química daquele último dentinho, aquele molar nem a escova às vezes chega, mas o químico chega, né? Então, Sim. dependendo do paciente, eu sempre indico um enxaguante também. Acho importante. E uma coisa importante, assim, que acho que é importante, né, doutora? Até queria saber, porque eu já vi em várias matérias e posts, hoje em dia a gente tem muito, né, essas coisas, essas informações em vários lugares, que é a escovação também. Porque a gente tem uma falsa ideia de que tu escovando forte, tu tá limpando. Eu já levei muito xingão. Eu também, e eu dentista. sempre escovei muito Muito forte, achando que eu tô fazendo um Ai, ótimo trabalho. Eu já retraía minha gengiva com isso, amiga. Achando que o meu trabalho estava ótimo, porque afinal de contas eu tiro. Forte. É que nem limpar a casa, né? Tô limpando forte, ele tá. Sabe o que eu digo às vezes para minhas pacientes? Não é escovar jeans. Escovação, ela é a maneira, né? É o manejo como a gente vai escovar e não força. Jamais força. Isso eu aprendi também. Por isso aprendi a gente usa escovas macias, porque a gente não precisa de força, a gente precisa de jeito, a gente precisa escovar todas as faces, né? As vestibulares, que a gente chama que é a face de fora, as faces oclusais, que é da mordida, as faces onde encosta a língua, né? Que é a palatina, a parte superior e a lingual, a parte inferior. Abrangendo todas essas 3 faces, as outras 2 faces proximais o fio dental vai fazer. A língua também é importante. A assim, língua é né? importante, a língua é importante. Até para dar um frescor, uma limpeza. Um né? hálito bom. É uma coisa né? assim. A tu língua vê que pode a língua... ser a última coisa. Terminou de escovar, fez aquele bochecho, pega com a própria escova mesmo, de dentro para fora, vai escovando a língua. É assim de ladinho? Eu aprendi uma vez que era de ladinho, assim, com a escova. Sabe que não a é assim? língua não pode ser machucada, né? Então, devagarinho, bota a escova lá atrás. Às vezes a própria escova já tem um limpador de língua Agora já que tem a algumas gente escovas. vira e vai passando. É um silicone mais durinho, vai passando e ok, tranquilo. É coisa para cuidar, né? Não, e eu ouvindo ela falar, a gente volta em casas e a gente percebe o quanto a gente é uma totalidade Sim. do ser. É. Não é cuidar a pele individual, que foi o programa, pauta do último programa. Não é só cuidar o cabelo, não é só cuidar o exercício corpo. físico. Tu tem que cuidar tudo, o que tu ingere. O quanto Tudo. tudo. É uma Quando a corrente. gente para pensar, é um algo integrado, que a gente tem que mudar a consciência sobre o cuidado com a gente. Exatamente. E aí, por óbvio, que a gente vai olhando pontos por pontos para que esse todo fique em harmonia. E aí tu trouxe um exemplo da questão dos ácidos, que as pessoas estão tão nessa loucura agora do emagrecer, do isso, do Porque virou moda de novo. Virou moda de novo, né? E aí o que tu ingere também impacta nos teus dentes, Claro. né? Na saúde dos teus No dentes. hálito, não né? Só, E no hálito, não em tudo. só a alimentação, meninas. Também os medicamentos. Isso é importante de não falar. só Que é a Ela lipose, tava- isso, doutora? Com Ela falou também da certeza. questão das canetas. Acho que As é legal falar sobre as canetas isso. emagrecedoras, né? Que fazem qual a função de uma caneta emagrecedora. Muitas vezes a gente fica questionando, mas venham os pacientes e me perguntam, mas eu noto, doutora, que após o uso da caneta, fiquei com menos saliva. E, consequentemente, tô notando uma litose.
E muitas vezes o que a gente nota nesses pacientes? Pacientes que têm queixa de vômito, pacientes que têm queixa de refluxo gastroesofágico. E isso tudo é o dentista que vê. Tu vê só, né? Então o meu trabalho é bem integrado assim com outras áreas médicas. Isso é importante. Então, às vezes é o dentista o primeiro a ver que esse paciente tem um refluxo gastroesofágico, então eu encaminho o paciente para esse tratamento, né? Quase tudo passa pela saúde bucal, né? Exatamente. É porque a boca, né, ela é fundamental se a gente for pensar, né? A gente se distrai com outras coisas, né? E cada vez a gente está mais afastado da questão da saúde, e a gente acaba muito se mais afastando linkado à das estética. prioridades, né? E aí a crítica que a gente já deixa aqui no programa, porque já que nós estamos nessa campanha, né, do voltar enfim, as essências, cada vez mais as pessoas, autocuidado, cada vez mais as pessoas estão muito voltadas para o que é bonito. Aí vira moda aquele dente super branco, que é o que a gente estava falando antes, aí bota porcelana, bota resina, tira, faz não sei o quê, e se esquece do cuidado com a saúde bucal, que é o que vem antes disso tudo, né, doutora? Da funcionalidade, tudo isso, né? Realmente. É um papel do dentista se fazer entender, né, que a saúde começa pela boca, e sim, começa pela boca, né? Porque a gente ingere a nossa alimentação. Tem paciente que sem dente não consegue se alimentar bem, né? Então a gente tem que devolver a função dos dentes, né? Sim, a mastigação, e não só né? a estética, né? Às vezes a gente começou o programa falando do Dr. Ivo Pitangui, mas a gente tem que lembrar também que antes da gente fazer qualquer procedimento estético, talvez uma melhorada no meu dente, no meu sorriso, vá durar muito mais o meu procedimento estético também. Ou talvez o teu problema estético que te incomoda seja por causa de uma questão dentária. Também. Né? Que a gente vê exatamente também muitas isso, vezes, até, né, sei lá, o próprio sorriso gengival, acho que se fala assim, né, doutora? Quando a gengiva sobe, né, a pessoa tem aquele problema e ela às vezes se atenta para outras questões e não se atenta para aquilo ali de melhorar, que um sorriso mais harmônico e tal e tal. O sorriso gengival é quando o paciente, ele não mostra todinho o esmalte, todinho o dente, que uma parte da gengiva recobre o dente. Às vezes, com uma simples cirurgia, a gente consegue expor aquele sorriso. Então, não precisa o paciente, vou lá botar botox e vou ficar, vou cobrir essa parte da gengiva para não mostrar. Ok, resolve por hora, mas a pessoa vai ter que estar sempre reaplicando para conseguir esconder de uma certa forma. Não resolve a causa, né? Sim, exatamente. É o efeito. Isso é importante. O importante é a gente sempre tentar ver qual é a causa e não ficar lutando na consequência, né? Isso é importante na odontologia. E uma coisa também, né, doutora, que eu ia te perguntar a questão, teve uma época, eu noto assim, não sei nem se foi moda ou não foi, mas eu noto assim, aquela é minha pesquisa de campo, Vanessa. Voz da minha cabeça. Da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça, adorei. Amiga, isso aí é uma boa série para o Instagram. Onde é que tu buscou a tua fundamentação teórica? Agora, vamos ver se eu tenho razão. Eu vejo que existe um desejo, como existe um desejo pelos dentes agora, né, que eu brinco, super brancos e tal, que agora tá voltando lá o original, natural, mas enfim, teve uma época que era muito esse desejo, né, a gente notava que as pessoas até com uma certa ascensão, a primeira coisa que elas faziam era os dentes brancos, né, existia até uma brincadeira sobre isso. E eu noto também que há um desejo das pessoas terem os dentes grandes, né? Um sorriso que ela tem aquele dente, assim, que preenche tudo. Só que, às vezes, eu um pouco me assusto, porque, às vezes, a pessoa, ela não tem aquela boca para aquele dentão. E aí, às vezes, ela sorri, ela ri da minha espontaneidade. Mas eu não tô... Às vezes, ela dá um sorriso, te assusta, porque... Tem alguma coisa errada ali, né? Foi feito. Uma coisa que não tá certa, porque o sorriso, ele...
o dente fica grande, mas a boca ele não comporta aquilo ali. Eu não sei dizer, gente, mas eu já cruzei com algumas pessoas que eu vejo Sim, que fizeram depois aqueles... Eu não tô criticando, mas existe uma coisa assim, eu não tô louca, né, doutora? Existe isso. Na verdade, que rio um pouco. Na verdade, Minhas vozes na meninas, minha cabeça. é que para tudo existe um plano de tratamento, né? E existe o plano de tratamento ideal. E às vezes o paciente procura um plano que não é tão ideal. né? Não, e até assim, acho que pegando esse gancho, Nunca aconteceu tu já contigo. ficou em saia justa de alguém chegar, doutora, e dizer, eu quero sou- esse dentão aí. Pois é, eu já tive uma saia justa de uma paciente que queria ter os dentes iguais aos meus. Ai, meu senhor! Gente, Meu Deus, isso é uma cada obsessão, inclusive. paciente nasce com um formato de dente. Mas eu teria Então, medo dessa A paciente. Vanessa não vai ter o dente igual da Nick. Nick e não vai ter igual o dente igual da Carol, ok? Assim como o digital, Sim. certo? Mas, claro, a gente pode chegar a uma harmonia e Claro alguma que é o coisa ideal, né? semelhante, pode, ok. Porque não tem gente que olhava e dizia assim, eu quero ter os lábios da Angelina Jolie. Sim. Pode eu ter também gente queria. que peça, eu quero ter Não, os e dentes aí da que Carol, ok. Mas, às vezes, não combina. E sobre isso que eu queria falar. Mas aí faz o papel do dentista explicar que a característica, o formato da face, Isso. entende? Porque O a doutora formato tem do que fazer lábio, isso. Porque o suporte não é. essa aqui não para de rir. Não desculpa, contempla. Sabe por que eu tô rindo? Mas é bem O papo isso. é sério. Não, mas É tá. sério, Mas gente. é sério, mas eu é que vi. é isso, mas sério. acontece isso E às muito. vezes não é só por questões estéticas, às vezes a pessoa perdeu os dentes. Ah, sim. E aí teve que colocar um implante. Sim, sim. Eu acho que tem muito a ver com isso. E também. aí ela não tem osso suficiente, ela reabsorveu aquele osso. Então tem vários tratamentos que a gente pode fazer, enxerto ósseo ou não. Às vezes a gengiva também não tem uma gengiva que a gente chama ceratinizada, que é uma gengiva mais perto do dente ali, uma gengiva mais dura. Então tudo isso impacta no final do tratamento. Sim. Então, às vezes, a gente olha uma atriz, não vamos citar nomes, né, amiga? Não, é que eu tava Mas a pensando gente nisso. olha, meu Deus, que dente é esse? Sim. Mas às vezes é por quê? Porque falta osso, falta gengiva e ela tá com um implante. Sim. E mesmo assim, hoje a gente tem recurso de fazer com a própria cerâmica uma gengiva artificial. Não, até eu ia fazer tem essa tudo pergunta. hoje. Tecnologia, graças a Deus. Então, não necessariamente a gente precisa ficar com um dente muito maior. E aí, só vai pra gente fazer esse vai link, muito porque do te riu. dentista. Não, mas é que Isso, tá, Vanessa. exatamente Vai isso. muito, mas eu acho que serve para tudo isso, né, amiga? Serve para o cirurgião plástico. Pra tudo. Serve, enfim, para quem vai fazer uma harmonização facial. Serve também para o dentista poder fazer essa orientação de acordo com... Dizer, ó, isso não te cabe. Claro. Isso te cabe. E é isso que eu queria chegar, porque a gente fala, nós que não somos especialistas, não entendemos de dente, eu e a Nick, mas a gente tem, as pessoas têm em geral, ela tem essa coisa assim, não, mas isso não tá harmônico, né? A gente fala muito hoje em dia em harmonia, é a harmonia do procedimento, é a harmonia facial, é a harmonização facial, que às vezes já virou desarmonização, enfim, esse no caso dos dentão também fica Não, desarmonização. mas é que aí que tá, Vanessa. Não, acho que é um assunto que é O legal a Edu gente... tá rindo aqui. Não, mas é um assunto que é legal de debater, mas aí eu acho que foge da técnica. Eu acho que o que é importante a gente mencionar? Exatamente. A gente não pode demonizar as técnicas por, às vezes, um má uso, uma má funcionalidade. É da mesma forma a harmonização facial. A harmonização facial bem feita, maravilhosa. Da mesma forma, um cuidado. Tu vai colocar... Até a pergunta que eu quero fazer agora no final, porque todo mundo tá agora nessa onda. Né? Eu, inclusive, fiz... Que agora até me fugiu o nome. O que é, amiga? Que tu coloca as plaquinhas, né? As lentes de contato. As lentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tá uma moda, uma tendência. E agora, antes eu lembro que era bem caro, e agora já tem locais que estão fazendo promoções
baratíssimas. Doutora, me fala um pouquinho sobre isso. E os perigos, os riscos, ou Existe não. alguma contraindicação? Existe, Todo mundo pode usar? Ou não, Como e é aí que a é? diferença, então, de porcelana, resina. Exatamente, meninas. O que eu posso dizer para vocês é que existem as indicações e as contraindicações, como tudo na vida. Beleza. Nem todo mundo é indicado a usar uma cerâmica. Por exemplo, paciente bruxista, paciente que passa o tempo todo se apertando. É um paciente que vai usar a cerâmica, Vai quebrar, lentes de contato. Por que a gente diz lente? Porque ela é muito fininha. No momento que ela se torna grossa, ela já não é mais uma lente. Ela já é uma prótese, né? Não é mais uma lente. Então, às vezes, tem essa dupla Interessante interpretação, isso. né? A lente é quando a gente quer mudar, a gente olha pro dente e quer... A cor tá bonita, o tamanho tá bonito, mas a gente quer mudar uma coisinha na forma, alguma coisinha, a gente usa lente. Então, é muito difícil tu encontrar uma pessoa assim, essa aqui é indicada, super tranquilo. Por quê? Porque os outros pacientes, quase que em sua maioria, eles precisam mudar a forma, precisam mudar tamanho, precisam mudar a cor. Entendi. Então, como que eu começo isso? Eu tenho uma equipe que a gente sempre trabalha juntos, especialistas. Então, a gente começa justamente na parte quando dá, claro, né, gente? Quando dá, na ortodontia. Primeiro, a gente coloca esses dentes na posição correta. Entendi. Porque eu vou fazer uma lente e eu tenho um dente que não tá na posição correta e eu sou bruxista, como é que eu faço? Gente, mas ninguém fala sobre isso cada vez mais. Eu vejo porque cada vez mais eu sou bombardeada pelo algoritmo do Instagram. O dia que eu fui botar minha lente, começou essa busca. E aí, cada vez mais eu sou bombardeada, e aí eu comecei a ver o mercado como tá. E muitas coisas prostituídas de fato, baratíssimas, não tô nem falando pelo valor. Sim. Mas aí o que fica na mente é, isso é bom realmente, né? Isso faz mal pro dente? Sempre a gente fala em odontologia, a gente não pode fugir, gurias, de saúde e ciência, Isso aí. Então, nem tudo que é bom pra mim pode ser bom pra vocês. Né? Então, é muito de cada um, né? E claro, vai ter... Vão aparecer pacientes que vão dizer assim, não, eu vi na internet e eles botam na mesma sessão e eu quero colocar e essa cor giz, né? Isso é ruim. Até porque parece muito também uma mágica, né? Mas isso é ruim ou não? Eu acho ruim. Vai muito do dentista explicar a condição de saúde. Entendi. Caso a caso. Se tu tem uma menina de 20 anos que vai casar, hoje não se casa mais com 20, né? 30 anos que vai casar, tem um sorriso lindo, está tudo no lugar, mas tem um dente que ela lá de criança fraturou o central quando ela caiu andando de bicicleta. E ela tem uma resina que, por uma condição ou outra, ela já trocou umas 3, 4 vezes e ela chega no teu consultório e diz, eu quero casar com uma cerâmica. Bora? A gente vai escanear ela, vai preparar ela, vai escanear, vai fazer digitalmente. Em 1, 2 dias ela tá com essa cerâmica. Ok, ela tem indicação, ela tem um periodonto, uma gengiva saudável. Eu tenho condições de instalar nela uma lente de 2 dias, um dia para o outro. Posso até na mesma situação. Não, Mas tem pacientes que eu primeiro vou preparar a gengiva. Sim, olha só. E ninguém fala sobre isso, gente. Que na verdade nem acaba sendo indicado, né? Que tem todo esse trabalho. E isso é muito legal que a doutora traz, esse cuidado, porque ninguém fala sobre isso. Não. Eu primeiro vou conversar com ele, ver as dores e as queixas e vou ver, vamos fazer ortodontia? Vamos, ortodontia hoje demora. Eu vou trocar um Invisalign, eu tenho um especialista em ortodontia que faz o Invisalign no meu consultório. A cada 2 semanas eu troco uma placa. Então, é complicado? Mas a gente vai proporcionar uma questão mais duradoura nesse paciente. Uma qualidade, porque tu vai pensar numa saúde, tu vai pensar num tratamento
duradoura, gente. Isso é beleza, né? Tu vai Isso é ocluir, tu importante. vai ter uma função, tu não vai ter uma interferência. Ah, eu botei uma faceta, enfim, e eu noto, Carol, que eu bato direto naquele dente, aquele dente já tá com dor. Ou seja, Coisa eu errada. prejudiquei, né? Sim. Eu tô prejudicando um dente que era bom, transformei num problema agora, né? E aí? Gente, que interessante isso, e fico Muito. alerta aí, porque cada vez mais estamos nesse movimento, né, da beleza, da perfeição, daquilo que se imagina que é uma Os perfeição, desejos, e né? nos desejos, exato, e muitas vezes se esquece do principal, que é o cuidado com a saúde. Isso está fazendo bem para ti ou E não? será que isso é A pra ti, longo, né? não, e a longo prazo, como que vai ser isso? Ninguém mais pensa, as pessoas estão cada vez mais imediatistas, né, Vanessa? Mas, gente, Sim. viu? Olha só, já acabou o nosso É Olha, muito tempo. rápido, doutora. É verdade. Mas eu queria que tu deixasse o arroba que a gente vai colocar aqui da clínica da doutora, né, para fazer uma avaliação. A doutora já disse que ela vai olhar um todo, então, porque se ficar com um dente muito grande não dá para ti. Essa eu tive que rir, não esqueça. Mas não é verdade, né, gente? Tem. Então, assim, as coisas não é. O que a gente gosta, às vezes, não é pra gente, né? É ter um pouco de noção. É, também, e né? tem que Com ter também o segurança. médico comprometido em dizer isso não vai ficar bem. Porque às vezes não tem, gente, senão a gente não via tanta coisa errada também, né? Coisa que não tá harmônico, não sei se é errado, mas não tá em harmonia. Então, doutora, fala um pouquinho da tua clínica aí. Bom, eu agradeço de novo essa conversa maravilhosa com vocês na Páscoa, entrando aí na casa de vocês, um dia que foi maravilhoso. Espero que tenha sido cheio de sorrisos. E dizer para vocês que eu trabalho na Volkfaz Odontologia, espero qualquer dúvida, se alguém quiser me visitar, estarei lá esperando vocês. Dizer que a gente atende conforme a dor do paciente, a queixa do paciente. E com certeza a gente vai oferecer o tratamento mais ideal para cada tipo de paciente. E acho que vão sair satisfeitos. Acho que é importante a gente falar cada vez mais e tentar desmistificar algumas questões da odontologia para o pessoal não entrar nessa instagramável de questões que às vezes são contra a saúde, né? Verdade. E fica muito na modinha, né? Então, teriam vários assuntos para a gente falar, né? Muitos! Hoje eu tenho um ponto que até estou fazendo um curso hoje com Paulo Vinícius Soares, o PV, sobre síndrome do envelhecimento precoce bucal. Olha! Então hoje a gente tem pacientes de 20 anos com os dentes envelhecidos como se tivessem 50, 60 anos de idade. Então tudo isso, gente, a gente tem que entender, a gente tem que estudar e a gente tem que passar para o paciente. E é isso que a gente faz lá, com muito carinho, com muita conversa. E é assim que tudo funciona, né? Esclarecimento, né, doutora, que a gente acha importante, né? E aí, como a gente falou, com tanta informação, confiar na fala de um especialista que está transmitindo essa informação com seriedade, com fontes seguras, é fundamental. Cada vez mais a gente busca isso, né? Pessoas e fontes seguras para a gente se sustentar e poder fazer as coisas certas. Gente, que delícia de papo! Mais um domingo, mais um episódio do nosso De Cara com Elas, eu e tu aqui, minha amiga, em plena Páscoa. Páscoa, momento de renovação, momento de amor, momento de reflexão também. Então, renovação, né? Renovação, e deixa aí reflexão. Como você está cuidando de você, da sua pele, do seu corpo, mas também do seu sorriso. Beijo, até o próximo domingo. Tchau.